Bom dia, meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tenham conseguido fazer as atividades que eu passei para vocês, ok? Então, para hoje, português não será muita matéria, porque nós ainda estamos na parte da publicação científica. Então, tem atividade para vocês fazerem, mandei no Clipe Escola e façam, ok? Então, vamos lá para o uso dos porquês. Esse porquês junto com acento, porque ele é um substantivo, por isso eu posso colocá-lo no plural, certo? Página 49 do livro integrado de vocês, língua portuguesa. Porquê separado com acento. Porquê separado com acento, aí tá escrito bem assim, ó, quando está no fim da frase. Quando está no fim da frase em uma pergunta direta, quando tem o ponto de interrogação, e em uma pergunta indireta, quando não tem o ponto de interrogação, certo? Exemplo, ele não identificou os grupos maiores, não sei porquê, ok? Essa é uma forma de usar o porquê separado com acento no final da frase. Porquê separado e sem acento. É o que nós mais usamos, que eles são para perguntas diretas. Utilizado no início da frase, com ponto de interrogação no final, certo? Porém, ele tem outros usos. Quando em uma frase ele puder ser substituído por qual motivo, por qual razão e pelo qual e pela qual. Quando o porquê puder ser substituído por esses que eu falei, ele é um porquê separado, sem acento. Também posso substituí-lo por que razão e por que motivo, em vez do por qual motivo e por qual razão, igual eu falei. Porém, ele pode ser usado dessas formas: por qual motivo, por qual razão, por que motivo, por que razão, pelo qual e pela qual. Ele tem muitas variações. Então, quando você pode substituir o porquê por todas essas variações que eu falei, ele é separado sem acento, não esqueçam, vai cair na prova. Porquê junto, sem acento, ele é usado para as respostas, certo? Para explicar, para demonstrar uma explicação, porém ele pode ser substituído também por pois, visto que, uma vez que, ok? Porque junto e com acento foi o que eu falei no início. Ele é um substantivo, eu posso colocá-lo no plural. Exemplo, porque junto e com acento foi o que eu falei no início da aula. É o nosso substantivo, certo? Ele pode ser colocado no plural, acompanhando o artigo que precede ele, que vem antes, ok? Exemplo, não entendi os porquês de você não ter feito a atividade. Os porquês, ou seja, você me deu mais de um motivo de não ter feito a atividade. Igual eu falo para vocês quando chega lá na sala, eu fui ao mercado com meus pais, não deu para fazer atividade. Tem muito tempo para fazer atividade. Aí às vezes eu falo, não entendi os porquês de você não ter feito a tarefa, entendeu? Então, porquê junto com acento, substantivo e pode ser colocado no plural. Então, para matemática, nós vamos fazer somente atividade sobre a matéria de plano cartesiano que já foi dado, certo? Porém, a página 51, atividade 9, ela é um pouquinho diferente, um pouquinho confusa. Eu vou estar explicando para vocês como faz, porém não vou fazer tudo, ok? Senão eu vou dar resposta. Mas eu vou explicar enquanto eu faço, é mais fácil para vocês entenderem. Como vocês podem ler, está escrito os pontos A, -1 e C, 5, 5, são extremidades de uma das diagonais de um quadrado, certo? Porém, não tem nenhum quadrado desenhado aí no livro de vocês. No meu tem, por isso que eu estou tampando. Eu fiz um exemplo do plano que está aí no livro de vocês, porém o meu ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Aqui em cima eu coloquei as coordenadas A e C, que é onde nós temos que marcar nossos pontos para conseguir fazer o nosso quadrado, ok? O A é -1, -1, então nós vamos fazer o quê?
menos um pontinho será mais ou menos aqui assim, certo? Não vou fazer linha e nem tracinho, por enquanto. É para deixar só esse ponto, ok? E o 5, como podemos ver, o C é 5 e 5. Então, vamos procurar aqui, ó, o ponto 5 e ligar no ponto 5 daqui também. E vamos ligar no ponto 5, então ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui e aqui. Eu tracei uma linha torta, mas agora eu tô traçando uma mais reta, certo? O que que fala aí na atividade de vocês? Olha, determine no plano cartesiano outros vértices do quadrado, ou seja, vocês têm que formar um quadrado aí. Lembrando que o quadrado é uma figura com 4 lados iguais, idênticos, certo? Como que eu vou determinar os lados do quadrado? Primeiro, eu vou trocar de caneta. Vamos lá. Eu vou traçar uma diagonal aqui, ó. Vocês façam com a régua, por favor. Não gosto de coisa torta. O meu ponto aqui ficou torto. Vocês vão traçar com a régua. Eu não tô traçando com a régua porque eu tô usando a outra mão para segurar o celular. Certo? Agora vocês vão fazer um quadrado. Como? O quadrado, ele tem os lados iguais. Então, eu vou ligá-lo até o 5 aqui, certo? Menos 1 e 5. Para ligá-lo aqui. Certo? E depois eu vou procurar aqui aonde que ele vai ficar no lugar certo também para dar um quadrado com todos os lados iguais. Ok? Vocês vão ter que formar um quadrado criando os ângulos, ou criando as vértices nas coordenadas que vocês encontrarem. Na número 10 é para fazer um retângulo, vocês vão fazer a mesma coisa. Porém, vai pedir para calcular o perímetro do retângulo. Como que eu faço isso? L1 vezes 2 e L2 vezes 2. Por quê? L1 representa a horizontal ou vertical, mas aqui eu pus representando a horizontal. E o L2 vai representar a vertical, certo? Então, vocês vão medir e ver quantos centímetros tem. Vamos supor que a L2 tem 5 centímetros e a L1 tem 10. 10 vezes 2, 5 vezes 2, ok? E depois, soma eles. Na número 9 também vai pedir para vocês calcularem o perímetro do quadrado. É L vezes 4. Se é um quadrado, são todos os lados iguais. Se um lado vale 8 centímetros, todos os outros devem valer 8 também, ok? Então, vai ser 8 vezes 4. Mais uma coisa, já que eu falei aí que vocês vão ter que fazer contas para descobrir o perímetro, estudem a tabuada de multiplicação, gente, que eu falo para vocês. Isso vai ser pro resto da vida de vocês. Decorem, não tem como aprender a tabuada sem ser decorando. Então estuda, para decorar a gente tem que estudar. Então estudem essa tabuada, quando nós voltarmos, eu espero que seja o dia 6, eu quero todos vocês com a tabuada na ponta da língua, ok? Então, para nossa tão querida aula de arte, peço que vocês abram um livro na página 21 e me acompanhem até a página 26. Irei fazer só algumas observações, peço que vocês façam toda a leitura dessas páginas, pois tem atividade de pesquisa para fazerem, ok? Página 21, nós vamos falar sobre esculturas renascentistas, certo? Então, na Idade Média, as esculturas eram bem rígidas e sem movimento. Como assim sem movimento? Se é escultura, claro que tem que ser sem movimento, né? Não, mas calma aí. Sem movimento porque elas eram feitas sem efeitos. Igual hoje em dia, muitas esculturas têm efeito 3D, varia de acordo com a pintura, com a técnica que é usada nas esculturas, que dão um estilo, uma sensação de ter movimento ou não. Igual nós vimos ontem, objetos que são feitos, pinturas que são feitas com sensação de 3D, certo? Nesse caso entra as esculturas rígidas, que não tinha esse efeito.
Muitas esculturas na época eram feitas para representação das pessoas, né, do ser humano. Então, na maioria das vezes eram feitos nus, porque não tinha esse tabu em relação à nudez. Eles tratavam de forma bem natural. Nessas esculturas, eles procuravam representar as paixões, não só as paixões, mas também exprimir os sentimentos, certo? E também baseava-se muito na Bíblia, na mitologia grega e na natureza. Foi também nesse período que foi desenvolvido o uso da argila, o uso do mármore, da pedra, do bronze, da terracota. Terracota é a argila cozida, que tem aquele tom avermelhado, tipo de tijolo, certo? Ele permitiu que chegasse à proporção das características e ao realismo, que eles eram bem realistas na época. Foi isso tudo que deixou aproximar as esculturas a serem tão reais, igual nós podemos ver aí nos livros. Chegasse à proporção das características e ao realismo, que eles eram bem realistas na época. Foi isso tudo que deixou aproximar as esculturas a serem tão reais, igual nós podemos ver aí nos livros. Nas páginas 22 e 23 vocês vão poder ver um pouco sobre Michelangelo e Donatello. Já na página 25, nós vamos ver sobre a música no período renascentista. Vocês lembram que eu falei que o Renascimento ele surgiu para sair um pouco da arte sacra. Tudo era voltado para a igreja, a arte, as músicas, as esculturas, as pinturas, tudinho era relacionado à arte sacra, à arte religiosa, que na época prevalecia o catolicismo. Então, a música no Renascimento, ela veio com a necessidade de sair desse ambiente religioso, porém, durante muito tempo, a música sacra ela coexistiu com a música mundana no século XVI. O que seria coexistir a música sacra com as outras músicas? Seria com a música do povo, com a música profana. Elas existiram na mesma época e eram ouvidas na mesma época. Igual hoje em dia, cada um escuta o que gosta, cada um escuta o que quer, né? Então foi a partir dessa época, no Renascimento, que começou a existir vários outros tipos de música. Então, durante muito tempo, o que prevalecia era a música vocal, não tinha muito instrumento. O instrumento mais utilizado na época era o órgão. Então, era costumeiro ter o coral, na maioria das vezes, dentro da igreja. Muitas vezes tinha igreja que tinha até 2 corais ou mais, certo? Era um coro de pessoas e um órgão, mais um coro de pessoas, mais outro órgão. Então eram só pessoas e o órgão que cantavam, não tinham vários instrumentos igual existe hoje em dia. Então, como eu falei para vocês, foi a partir do século XVI que eles começaram a compor através de instrumentos, a usar mais os instrumentos na música, certo? Na página 26 aí tem uma pesquisa para vocês fazerem, tá bom? Espero que gostem dessa pesquisa, vai ser bem legal e até mais. Beijinho. Divirtam-se fazendo atividade.